Portal Espanhol revela informação por Vitor Roque. Caio Paulista de saída do Palmeiras com destino a Clube Gaúcho. Uma situação absurda envolvendo o jogador Paulinho e o novo xerife do Verdão. Fala família Palmeiras 90+, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Sem frescura e enrolação, vamos direto ao assunto com fonte. Caio Paulista está próximo de sair do Palmeiras e assinar com o Grêmio. A informação é da TNT Sports, tá? Você sabe que a gente presta um serviço de curadoria para você aqui, pegando as melhores matérias com fontes reais e trazendo pra gente debater. A saída de Caio Paulista está cada vez mais próxima, o Grêmio já está trabalhando para fechar a parte documental e conseguir o empréstimo do jogador. É o segundo lateral emprestado pelo Palmeiras nas últimas 2 semanas? Pois é, eu nem me preocupo muito com a saída do Caio Paulista, para ser honesto, porque eu acho que ele não conseguiria brigar por uma vaga de titular nesse time do Palmeiras. Entretanto, a saída do Gilberto, no meu entender, é pesada. O Palmeiras poderia ter segurado o jogador por pelo menos uma temporada pra gente entender como ele encaixaria nesse time, tá? No vídeo de hoje, eu ainda vou abrir a mesa tática pra gente conversar sobre um assunto muito importante. Mas me diz aí, meu irmão, minha irmã, você acha que Caio Paulista merecia uma oportunidade no Palmeiras? Diz nos comentários. Seguindo, a gente vai falar do Bruno Rodrigues, que também não deve ficar no Verdão. Entretanto, as propostas que a gente trouxe aqui no canal ainda não foram posicionadas por Internacional e Cruzeiro. É uma parte da negociação complexa, onde eles perceberam que o Palmeiras não quer contar com o jogador e agora estão esperando uma espécie de movimento do Palmeiras no sentido de facilitar a negociação. Além desses dois times, Mirassol e Chapecoense também especularam e sondaram o jogador. Vamos ver como essa situação vai terminar, porque de maneira geral eu acho um pouco absurda, tá? Vamos seguir o nosso giro de notícias, porque o Palmeiras, obrigatoriamente, tá? E aí não é a minha opinião, é uma afirmação do que tá acontecendo em bastidor, que a gente tá pegando na imprensa. Palmeiras trará um xerife, ou um zagueiro para 2026. A minha opinião, quem acompanha o canal aqui já sabe, né? Na base reside o nosso zagueiro reserva. Então se a gente tem Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, e se vai vender o Mikael, temos opções como Benedetti, Koné, por exemplo, que merecem minutos em campo em 2026. Mas ao que tudo indica, o Palmeiras está disposto a gastar uma grana para trazer um atleta de peso e eu quero a sua opinião nos comentários, meu parceiro. Faz sentido? Primeiro nome que está sendo especulado, mas aí eu já tenho uma informação para trazer sobre essa negociação, é o do Nino, né? Nino era a segunda opção do Palmeiras. A primeira opção era o Beraldo, tá? Com a chegada aí, a impossibilidade de chegada do Beraldo, o Nino se tornou o top 1 do Palmeiras. O Palmeiras quer o Nino de qualquer jeito. O Zenit fez uma pedida de 65 milhões de reais. O Palmeiras recuou. Depois o Palmeiras topou fazer uma oferta de aproximadamente 40 milhões. O Zenit falou, não, eu quero 65. Por que isso me preocupou? Vocês viram o que aconteceu com o Gerson, né? O Gerson, o valor de mercado que o Zenit especulou por ele era algo em torno de 160, 170 milhões de reais. E agora, do nada, eles viraram a chavinha e só negociam o Gerson por 260. Negociar com um clube russo como o Zenit é muito complicado, tá? O Palmeiras tentou uma nova oportunidade e nos próximos dias a gente vai ficar sabendo o que aconteceu, tá? A fonte é do setorista Matheus Vieira Ramos, que diz que o Palmeiras de fato trará um zagueiro, ele afirma isso e obviamente coloca também a informação de que o Palmeiras tem opções. Caso o Verdão não consiga fechar com o Nino, a segunda opção do radar é Joaquim ex-Santos, que tá no América do México, tá? E aí, segundo o setorista Rafael Leitão, o Palmeiras fará sim o que for necessário para trazer o atleta, caso não consiga fechar com o Nino, tá? Então a segunda opção que a gente tinha bem definida, tá? A gente tinha certeza que era o Adrielson. Parece que não, é o Joaquim. Confesso que eu não me lembro muito do futebol dele, eu vou fazer um vídeo específico se o Palmeiras fechar com ele, né, para analisá-lo taticamente. Mas todas as fontes com quem a gente conversa diz que é um atleta de altíssimo nível e que, além de ter um bom relacionamento, né, é um líder também, tá bom? Eu fico me perguntando, será que eles não enxergaram a possibilidade de trazer o Barbosa, por exemplo, o Barbosa do Botafogo? 30 milhões de reais é o valor aproximado dele aí, que o Palmeiras pague 40.
Será que não é um jogador que tem tanto quanto o Nino para entregar e bem mais barato? Deixa nos comentários a sua opinião. Sobre a situação do Joaquim, Palmeiras está analisando para que, caso o Nino não venha, como eu falei, o Joaquim vista a camisa do Palmeiras. E tem uma terceira opção, ainda mais, né? Porque o Palmeiras está demorando demais. Mas uma terceira opção que está colocada é o Adrielson. Adrielson, ex-Botafogo, ex-Lyon, bom zagueiro. Só que o Adrielson não vem por menos de 40 milhões de reais. O Botafogo topou entrar na parada e colocar grana, tá? Colocar uma grana relevante para repatriar o jogador. Eu não acho que o Palmeiras tem que ficar fazendo esse sofrimento todo por um zagueiro. Me diz a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante. A gente fala muito aqui sobre a questão da mais-valia, né? Que é basicamente você manter um percentual do atleta, do passe do atleta, fixado no seu clube. Pois é, o Palmeiras vai abocanhar 7 milhões e meio de reais com a transferência do Breno Lopes, do Fortaleza, para o Coritiba, porque manteve 50% dos direitos do jogador em casa. 7 milhões e meio para não fazer absolutamente nada é muita grana. E aí vem uma crítica saudável e construtiva pro Palmeiras, como você sabe que a gente sempre faz, né? Respeito máximo ao ser humano, mas a gente precisa pontuar. O Palmeiras, toda notícia que a gente vê é o Palmeiras arrecadando recurso. Arrecada dinheiro da venda de um, arrecada dinheiro da venda do outro, ganha dinheiro com competição, superávit atrás de superávit, dinheiro entrando, dinheiro entrando. Cadê as contratações de peso? Marlon Freitas é um baita meio-campista, mas ele passa longe de ser aquele jogador que a gente quer, tá? Então, de maneira geral, a gente tem especulação com Fabinho rolando, a gente tem especulação forte que tá rolando também com o John Arias, com Ezequiel Barco. Cara, cadê? O Palmeiras precisa se movimentar e trazer pelo menos mais 2 peças de peso. Na minha opinião, como eu sempre falo nas lives, Fabinho e Ezequiel Barco são 2 nomes que encaixariam perfeitamente. O Fabinho precisa se definir, né? Porque ele tem uma grana absurda para receber no Al Ittihad e a parte salarial dele com o Palmeiras até é acertável, tá? O Palmeiras tem condição de pagar, porque ele vai topar reduzir a pedida, é claro, salarial. Entretanto, o salário que ele tem a receber lá no Al Ittihad, o Palmeiras não vai fazer essa loucura, tá? Entre luvas e tal, é uma grana muito alta, tá bom? Essas são as movimentações do mercado de hoje. A gente tem mais coisa, muita coisa ainda interessante para falar, tá? Hoje, o portal espanhol Madrid-Barcelona, o portal Madrid-Barcelona é um portal muito conhecido na Espanha, tá? Ele cravou: Palmeiras venderá Vitor Roque ao Chelsea por 350 milhões de reais. Tá cravado, tá? Eu não sei de onde eles conseguiram essa informação, mas, no meu entender, o Palmeiras vai segurar o atleta até o final da Copa do Mundo. Essa informação que eu dei há uns 2 dias atrás, uns 2 vídeos atrás, que falamos do Vitor Roque, e eu mantenho essa posição, tá? Depois a gente vai ver se de fato essas informações e toda essa sondagem que a gente estava vendo tá errada, e se de fato esse portal espanhol tem razão, ou se de fato esse movimento do Chelsea agora é mais agressivo mesmo. Eu tô me balizando muito em um cenário muito importante, tá? Os clubes da Europa não costumam, veja bem, eles não costumam fazer movimentos agressivos na janela de meio de temporada. Não é normal, acontece raramente, mas não é normal. Eles esperam a janela de começo de temporada, junho, julho aqui no Brasil, aí eles investem. Não acho que o Palmeiras vai se desfazer do jogador antes, até porque o Vitor Roque precisa de minutos para chegar à próxima Copa do Mundo. É bom pro clube, é bom pro Palmeiras, então pra mim não faz sentido, tá? Não acho que o Palmeiras vai fazer esse movimento agora. De repente uma venda com entrega do jogador posteriormente. Deixa a sua opinião nos comentários, meu parceiro. Vamos falar do Paulinho? 5 minutinhos antes da gente ir pra nossa mesa tática, tá? O youtuber, né, e também setorista Carta na Rede, o Rodrigo Carta, é um baita de um comunicador. Gosto e admiro muito o trabalho que ele faz, tá? Hoje ele postou um vídeo com uma foto ali, né, da perna do Paulinho, né? E no vídeo ele tá falando que o Paulinho tem pelo menos, sei lá, 3 meses, 2 anos, acho que ele fala, em 2 anos ele não vai jogar, porque tem um calombo na perna do Paulinho. E aí o Paulinho foi a público e respondeu o Rodrigo, tá? Respondeu o Carta na Rede, dizendo que a perna dele vai ficar assim pra sempre, porque ele fez 2 cirurgias, acho que tíbia, alguma coisa assim. Cara,
O que eu tenho pra dizer disso, tá? Informação que a gente tem é o seguinte: o Paulinho não estará 100% disponível em janeiro, entretanto ele vai voltar a treinar com bola, se recondicionar, para em fevereiro, aí sim a gente vê aquele Paulinho voando em campo. É nisso que eu acredito e é isso que a gente vê nas informações, tá? Quando você viu o documentário Acesso Total, você deve ter reparado a vontade que o Paulinho tá de vestir essa camisa aqui, a vontade que ele tem de entregar resultado. E é maravilhoso ver isso, tá? Há muito tempo eu não vi um jogador com tanta vontade de vestir a camisa do Palmeiras e isso realmente, meu irmão, me fez ficar pensativo. O Palmeiras precisa de jogadores como o Paulinho, como o Marlon Freitas, que abre mão de receber dinheiro para estar com o Palmeiras. Então se o Fabinho for capaz de fazer isso também, porque ele já tem muito dinheiro, eu tenho certeza absoluta que ele chega para ser ídolo do Palmeiras. Sobre o documentário Acesso Total, cara, um monte de bizarrice, mas essa situação do Paulinho me chamou muito a atenção. Eu sou um dos defensores do Paulinho, tá? Quem tá falando aí que o Paulinho não vale o investimento, eu tenho certeza, eu vou cravar pra você. Em 2026 a sua opinião vai mudar. O Paulinho vai jogar muita bola, eu acredito no Palmeiras. Sim, o Palmeiras me ilude, não posso mentir, tá bom? Vamos rapidinho pra nossa mesa tática agora? Eu tenho uma coisa muito legal pra te mostrar. E aí eu fiz questão de trazer a gente aqui pra mesa tática pra mostrar uma situação, tá? Você lembra do Zé Rafael, nosso eterno meio-campista, né? Baita jogador, Palmeiras doou ele pro Santos praticamente porque achava que ele não ia retornar com aquele alto nível de futebol. Beleza. Zé Rafael já jogou como um camisa 10, aqui onde está posicionado o Paulinho, um meio atacante. Inclusive no Bahia ele era um dos meio atacantes. Depois ele veio para 8, aqui onde está o Andreas Pereira, né? Aquele famoso box-to-box ou meia de ligação. E depois ele virou camisa 5. Eu tenho uma opinião, eu acredito que o Abel Ferreira vai começar a testar o Lucas Evangelista nessa posição, porque já deu certo com o Zé Rafael. O Lucas Evangelista também já foi um meio-campo que flutuava, que deslocava, sobretudo no Bragantino. Já foi aquele camisa 8 de ligação. Por que não testá-lo como um camisa 5 em algumas partidas quando isso for exigido? Aqui nós temos o Palmeiras montado numa espécie de 4-4-2, quase que um losango aqui, né? Com o Alan na ponta direita, porque o drible e a condição dele no mano a mano o colocam totalmente ali para vencer esses duelos. A gente tem o Andreas Pereira aqui como um camisa 8, um meia de ligação, um jogador que vai construir, o Paulinho de meia atacante e uma dupla de ataque construída por Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas Henrique, eu não gosto dessa escalação, não tem problema. A gente coloca o Paulinho ao lado do Vitor Roque, o Andreas é o nosso meia, e vamos encontrar aqui, o Marlon Freitas vai passar a ser o nosso camisa 8, o jogador que vai quebrar linhas com passe. Então você tem um Evangelista, que vai ser um pilar de sustentação, ele tem um futebol semelhante ao do Richard Rios, só que ele não tem tanta potência muscular. De qualquer forma, a gente tem condição aqui com o Marlon Freitas de apoiar as subidas do Piquerez. A gente tem condição do Alan fazer o facão pro meio, o Kelvin ultrapassar e o Andreas Pereira retornar para cobrir a subida do Kelvin, e aí o Alan vira uma espécie de camisa 10. A gente tem diversas variações táticas que são possíveis com essa possibilidade do Lucas Evangelista se tornar esse meio-campo que afunda entre os zagueiros para começar a jogada. Ele tem pegada de marcação e ele tem total condição. Me diz aí nos comentários a sua opinião, embora eu goste desse cara aqui, ó. Fabinho, pra mim é o jogador que deve vestir a camisa 5 do Palmeiras e que vai dar uma sustentação absurda ao meio-campo do Verdão. Me diz aí nos comentários a sua opinião, porque é muito importante. Então, quando a gente analisa esse novo Palmeiras, a gente percebe a carência enorme que a gente tem por pontas esquerda. Ou meia esquerda, ou um segundo atacante, a carência é muito grande. E é por isso que eu falei no vídeo que o Palmeiras não pode vender o Vitor Roque e que o Palmeiras precisa parar de querer comprar zagueiro. A gente tem as opções de base, os nossos xerifes da base são o suficiente. Embora a gente saiba que, com todas essas notícias que estão sendo vinculadas, o Palmeiras vai trazer um zagueiro e ponto final, né? Mas você vê como o Palmeiras é frágil no setor esquerdo do campo?
A gente tem o Felipe Anderson, que é basicamente improvisado na posição, ele não tem mais idade para marcar lateral. A gente tem o Marlon Freitas, que não é um jogador lateralizado, ele é um jogador que vai fechar o meio-campo do Palmeiras e que vai acertar passes a longa distância, que vai trabalhar a bola e um líder. Quem que a gente tem na ponta esquerda? Paulinho não vai jogar por lá. Ele até tem condição de flutuar durante a partida, mas o deslocamento do Paulinho tem que ser livre. Ele não pode cumprir uma função tática única. Jogadores com a qualidade de Estevão, como a gente tinha, Paulinho, não pode, senão você limita o atleta. A gente tem o Ramon Sosa. E pro banco do Vitor Roque? Imaginar que o Vitor Roque ou o Flaco Lopes chegam de uma partida com a seleção cansados, ou que eles não estão bem fisicamente, ou qualquer coisa do tipo. Quem vai jogar no ataque do Palmeiras? A gente vai jogar a responsabilidade desse ataque para nossa base, para um Riquelme Felipe, porque o Bruno Rodrigues não tem essa condição, tá, de assumir o protagonismo. Quem vai jogar? Eu acho que é muito cedo para a meninada do Palmeiras ter essa responsabilidade na veia. Eu acho que a molecada tem que entrar, eu confio no Larson, eu confio no Figueiredo, eu confio no Robson, eu confio muito no Coutinho, no Pacheco, no Riquelme e no Belé. São excelentes jogadores, vão se tornar excelentes jogadores, mas não dá para a responsabilidade estar no colo desses meninos. O Eduardo Conceição tem 16 anos, vai fazer 16 anos, né? É um menino. Como é que a gente vai falar pra ele jogar no profissional e falar, toma a camisa, se vira aí? Não dá. Então o Palmeiras precisa sim se posicionar no mercado, mas trazer as peças certas, gente. Vamos lá, a gente já falou Barbosa, um bom zagueiro, já que tem que trazer um zagueiro e não é caro. Arthur, eu cansei de falar aqui, baita volante, não é caro. Tem vários nomes, Savarino. Savarino também não é caro, não deve chegar a 60 milhões de reais. Então assim, Palmeiras tem condição de trazer jogadores, precisa fazer esses movimentos, porque não vai dar para depender única e exclusivamente do elenco que a gente tem. Para finalizar o vídeo, a gente precisa falar também a respeito de toda essa situação que está envolvendo o nosso canal Palmeiras 90+, tá? Eu quero te agradecer de coração, porque mais de 2 milhões e 600 mil visualizações, mais de 16.500 inscritos apaixonados pelo Palmeiras, mas o mais importante de tudo isso, tá? Tá maravilhoso viver o que a gente tá vivendo com as nossas lives. Incrível. Eu nunca senti uma sensação trabalhando tão maravilhosa quanto essa. Que é abrir uma live achando que vão entrar, sei lá, 50 pessoas, porque é 9 da noite de um domingo, e a gente vê 500. A hora que a gente encerra a live, a gente vê que passaram 10 mil pessoas pela live. É maravilhoso, gente. Eu quero agradecer do fundo do coração por tudo que vocês estão fazendo pelo Palmeiras 90+. Prometo manter a essência do Palmeiras 90+, com todo o meu coração. E em breve, nós vamos ter uma novidade maravilhosa para apresentar para vocês a respeito do primeiro patrocinador oficial do canal. E é coisa boa e você não vai precisar gastar dinheiro, pelo contrário. A gente buscou um cara que ia ajudar você. Em breve a gente vai falar disso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, avante palestra e um forte abraço.